irmãos, é muito bom estar de volta a casa. Que privilégio estar aqui de novo com os irmãos, buscando ao Senhor. Os irmãos sabem que agora, na última semana de dezembro, nós tiramos alguns dias de férias, estivemos na praia, sofrendo um pouquinho, né? Aproveitando aquela brisa maravilhosa do mar. Eu fiquei impressionado, porque na cidade de Florianópolis, quando bate às 18 horas, 18h30, começa a vir uma brisa, algo assim tão refrescante, né? E nós chegamos aqui em Foz novamente, já veio aquele calor típico da nossa região, mas nós glorificamos ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos permitiu descansar. Descansamos e nos refazemos para estar aqui de novo, liderando os irmãos e conduzindo a igreja neste novo ano. Nós estamos trabalhando o ano do clamor, e hoje eu quero pregar sobre esse assunto, sobre o ano do clamor, sobre o Salmo 138, que é o Salmo que nos guia no nosso ano, para que nós possamos então buscar do Senhor as respostas para aquilo que precisamos como igreja e como indivíduos, como servos do Senhor, também precisamos que o Senhor nos responda. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já teve aquela sensação de que há um domo de bronze sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você faz orações, você busca a presença do Senhor, mas parece que nada acontece. Há algo incomodando o seu peito. Você sente aquela pressão ao topo da boca do estômago, você se sente mal. Quando você vai dormir, a sua cabeça fica a 1000 por hora, você fica pensando milhares de pensamentos. Você se angustia com o que pode acontecer no amanhã, você anda aflito. Todas as circunstâncias mostram para você que algo ruim vai acontecer, e você se coloca diante do Senhor, clama a Ele, pede ao Senhor a direção, mas de fato, parece que a resposta não vem. Nós nos angustiamos, buscamos a presença de Deus e por vezes parece que o céu se encontra em absoluto silêncio. E nós olhamos para o Pai e perguntamos: Senhor, por que o Senhor nos responde? Por que o Senhor não entrega para nós aquilo que nós necessitamos receber? E de fato, meus irmãos, alguém já disse que Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Ele sempre responde nossas orações. Às vezes nós pedimos algo para o Senhor e Ele diz: está aqui, meu filho. A resposta é sim, receba o que você precisa. E nós nos alegramos porque prontamente oramos e o Senhor nos responde. Por vezes o Senhor diz para nós: não, meu filho, isso você não vai receber, eu não vou dar para você. Nós ficamos chateados, um pouco bravos, tristes, mas com o passar do tempo nós entendemos que aquela não era a vontade de Deus e o nosso coração se aquieta. Mas há uma terceira resposta do Senhor aos nossos corações, que é justamente essa que nos angustia. Quando o Senhor responde nossas orações dizendo: espere. Continue orando, continue buscando, persevere. Eu não vou lhe responder agora. Então permaneça fiel, permaneça agindo, permaneça na minha presença, até que este céu que parece de bronze, até que este domo que está sobre a sua vida e sobre a sua casa se rompa. Permaneça em oração. De fato, meus irmãos, é uma questão difícil discernir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando estamos passando por um momento assim, de dor, de tristeza, de insegurança, às vezes começa a raiar uma pequena luz, e aquela luz vai crescendo como o sol que está nascendo, e de repente vai brilhando sobre nós, e se faz dia perfeito, e o Senhor começa a nos responder, começa a nos atender, começa a nos mostrar o caminho. Nós começamos a sentir no nosso coração uma alegria que não sentíamos há algum tempo, aquela angústia vai se dissipando, aquela incerteza vai saindo, e nós começamos como crianças a dançar ao som da graça de Deus, dizendo: Senhor, demorou, Senhor, foi difícil, Senhor, foi um tempo trevoso, foi a noite escura da minha alma, Senhor, mas o Senhor me respondeu. Meus irmãos, há uma alegria incomparável em ser atendido por Deus, há uma alegria incomparável. Ainda que tenhamos que esperar por um breve tempo pela resposta do Senhor, não há como descrever a alegria do coração que recebe a resposta. Porque quando Deus prepara algo para nós, Ele vai nos dar mais do que aquilo que nós pensamos, mais do que aquilo que nós pedimos. Ele vai fazer com que a nossa satisfação seja completa. Precisamos de fato glorificar a Deus, mesmo quando as respostas não estão vindo. Mas quando pensamos sobre esse assunto, nos vem o seguinte pensamento: por que então que às vezes Deus parece tão tardio em nos responder? Por que Ele permite que essa angústia, essa tristeza, esse desespero tome lugar no nosso coração?
Por que Deus nos deixa esse tempo sentados no banco sem entender a sua vontade? E a resposta é muito simples. No tempo que Deus nos deixa esperando, Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está fazendo com que eu e você aprendamos a confiar mais nele. Ele está fazendo com que eu e você cresçamos no nosso conhecimento do Senhor. E Ele está nos mostrando que quem está sentado no trono não sou eu e não é você. Quem está sentado sobre o trono é o Senhor. E dele vem a resposta. E que nós devemos adorá-lo nos dias de sol e nos dias de chuva. Que nós devemos servi-lo, embora estejamos alegres e satisfeitos com tudo que temos, embora estejamos num momento de grande privação. De fato, Deus nos deixa esperando para trabalhar em nossas vidas. Mas nós cremos que quando a resposta vem, não há alegria maior do que ser atendido pelo Senhor. Parece que Davi passou por um momento assim. Um momento de trevas, de dificuldade, onde ele sentiu seu coração triste e angustiado. Mas Deus o respondeu na hora certa. O relógio de Deus não se adianta e não se atrasa. Na hora certa o Senhor o respondeu, o surpreendeu. E ele então escreve o Salmo 138 como um salmo de louvor e adoração ao Senhor, dizendo: Senhor, versículo 3 do Salmo, que é o texto que nos rege este ano: quando eu clamo, o Senhor me responde, coragem e força o Senhor me dá. Davi recebe a resposta do Senhor e ele então o glorifica em espírito e em verdade de todo o coração. De fato, Davi mostra, ele é a prova de que o Senhor responde àqueles que esperam por ele. Vá comigo então até o Salmo 138 e nós vamos ler os 8 versículos deste texto para acalentar o nosso coração nesta manhã. Salmo 138, dos versos 1 a 8. Todos acharam? Mais vale a leitura da santa, viva e sempre eterna palavra do Senhor do que as considerações que farei. Então, abra sua Bíblia e leia a palavra do Senhor, porque ela é muito importante. Diz assim o Salmo de número 138, na nova versão transformadora, a Bíblia que nós temos adotado como igreja. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão e o poder da tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz e mais atual do que o jornal de amanhã, como já disse Billy Graham. Queridos irmãos, nesse salmo nós vemos Davi escrevendo sobre o livramento que Deus lhe deu. E cá para nós não há um personagem da Bíblia que tenha passado por tantas provas ao longo do seu ministério e reinado quanto o rei Davi. A história do rei Davi é marcada por provas. Quando ele ainda era um jovem, cuidando dos rebanhos do seu pai, ele enfrentou um leão e um urso. Quem de nós em plena adolescência teve esse desafio grandioso, essa adversidade de matar um leão e um urso com suas próprias mãos? Mas Davi enfrentou essa dificuldade. Quando era ainda um jovem, ele enfrentou um gigante que aterrorizava toda a nação de Israel. Davi foi o rei que mais batalhas investiu e que mais batalhas conquistou, porque ele foi alguém usado por Deus para mudar a perspectiva do povo de Israel, que vinha perecendo sob a liderança de Saul. E Davi então é levantado por Deus para ser aquele que vai transformar a história da nação. Mas a história de Davi não é uma história apenas de vitórias. Ele teve muitas adversidades. Adversidades na sua adolescência, adversidades na sua juventude, adversidades das guerras que enfrentou no início do seu reinado, adversidades no final do seu reinado, quando foi traído por seu próprio filho e teve que fugir para a terra dos filisteus, seus inimigos contumazes. Davi passou por muitas adversidades, mas quando ele escreve este salmo, há um grito de satisfação no seu coração, dizendo: Senhor,
embora eu passe por adversidades, tribulações, dificuldades ao longo da minha vida, ao longo do meu reinado, ao longo do ministério e do chamado que o Senhor me deu, vale a pena confiar em Ti, porque o Senhor é aquele que responde e que livra. O Senhor é aquele que tem um plano maravilhoso. O Senhor é aquele diante do qual todos os reis da terra se prostrarão. O Senhor é aquele que merece que eu me dobre diante do Teu santo templo e adore o Teu nome eternamente. Os falsos deuses, os deuses com D minúsculos citados no texto, perecem diante do Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Na poesia deste cântico escrito por Davi, nós podemos perceber algumas características presentes na vida do Davi que moveram o coração de Deus para dar a ele as respostas que ele necessitava. E essas características nos ajudam, meus irmãos, a entender que espécie de sentimento, que espécie de intenções que o Senhor deseja ver em nossos corações para que a resposta venha. Às vezes o Senhor está nos deixando esperando, está nos deixando sentados no banco de reservas, aguardando a resposta dele, porque ele precisa que nós aprendamos algumas características que Davi aprendeu e que se destacam no texto que nós lemos nesta manhã. E por isso eu quero destacar algumas características que precisam estar presentes em nossos corações neste tempo. Quero fazer um sermão de 4 pontos nessa manhã e peço aos irmãos paciência que me sigam no estudo da palavra do Senhor. A primeira característica que nós vemos de por que o Senhor atendeu Davi e como o Senhor nos atende, é que o Senhor nos atende quando nós o reconhecemos a priori. Versículos 1 e 2. Graças eu te dou, Senhor. Eu cantarei louvores a ti diante dos deuses. Eu me prostro diante do seu templo. Eu louvo o teu nome. Eu engrandeço. Esses 2 versículos têm 6 palavras de gratidão, de agradecimento, de louvor ao nome do Senhor, porque Davi tinha uma consciência diferente da consciência que muitas pessoas têm hoje em dia. Ele tinha consciência de que, independentemente se tudo lhe vai bem na vida ou se tudo lhe vai mal na vida, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Davi entendeu ao longo do seu ministério, do seu reinado, da sua vida, que Deus é digno de toda a honra e toda a glória, e Ele merece ser louvado, ser adorado, independentemente do tipo de vida que nós estamos vivendo, independentemente daquilo que está acontecendo sobre nós. Nós não somos como os falsos cristãos que adoram ao Senhor apenas quando Ele derrama a bênção sobre nossas vidas. Nós não somos pessoas que desanimamos da fé quando Deus não nos mima, mas nós somos daqueles que são capazes de entregar a sua própria vida em temor ao Senhor. Nós somos daqueles que vivem para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus onde quer que nós estejamos. Davi reconhece dizendo: Senhor, o Senhor é digno que eu me prostre diante do teu templo e te adore. Davi reconhecia que, embora pudesse haver adversidades, tristezas, dificuldades na sua vida e na sua caminhada, o Senhor era digno de que ele estivesse no templo, prostrado, adorando o nome dele. Davi não era como muitos de nós, que às vezes, quando nos acontece algo difícil, nós paramos de frequentar a comunhão da igreja, nós nos entristecemos, nós reclamamos porque ninguém na igreja percebe nossa dor, nós pedimos ao pastor que nos faça uma visita e ficamos bravos quando o pastor demora um pouquinho para nos atender a nossa necessidade. Davi não era assim, ele entendeu da presença de Deus, que o Senhor atende àqueles que o reconhecem a priori. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho esta manhã, ainda que você esteja passando por um momento difícil, ainda que no seu coração você não queira adorar ao Senhor, ainda que no seu coração você esteja bravo com Deus, ainda que o sentimento que você nutre em seu coração é um sentimento de frustração, de inquietação em relação a Deus, porque Deus não está respondendo o que você está orando, eu quero lhe aconselhar que você adore a Deus independentemente de tudo. Glorifique o nome dele, exalte o seu nome, diga que ele é grande, vá até o templo e se prostre diante dele, reconheça diante dos falsos deuses da terra que ele é o único Senhor, o exalte em tempo bom e em tempo ruim. Eu já vivi essa experiência muitas vezes e tenho certeza que muitos dos irmãos aqui já viveram, de chegar ao templo com o coração abatido, com a alma decaída, com o semblante flácido, e nós entramos no templo e as músicas começam a tocar e uma chama vai se acendendo no nosso coração, parece que uma alegria vai vindo e a palavra vai nos consolando e nós saímos daqui renovados em nossa esperança, porque quando nós glorificamos a Deus, Deus olha dos céus e diz: este meu filho me glorifica apesar dos pesares, e eu derramarei sobre ele a resposta que ele necessita, porque o coração dele está apegado a mim.
Amém? Amém. Mas o texto me ensina uma segunda lição, que o Senhor nos atende quando somos sinceros a respeito de nossas fraquezas e temores. Davi foi sincero diante de Deus a respeito de suas fraquezas e temores. Note que o versículo 3 começa com quando eu clamo. O clamor é diferente de uma oração qualquer. Clamar é diferente de apenas conversar com Deus sobre as coisas cotidianas do dia a dia. O clamor é o grito de um coração angustiado. Nós clamamos quando estamos sentindo dor, quando estamos sentindo uma tristeza tão profunda que é capaz de abalar as nossas estruturas. E Davi fala isso, ele fala: Senhor, eu estou adoecido, a minha alma está pequena dentro de mim, eu estou muito triste, eu estou angustiado, Senhor, e por isso eu clamo. Mas quando eu clamo, o Senhor me dá força e coragem, porque eu sou fraco e medroso, porque as situações da vida, porque a realidade que eu estou incluído me amassa todo o dia. Eu sempre costumo dizer isso, mas é a mais pura verdade. O mundo em que vivemos é uma máquina de moer gente, e ele vai moer você, se você não reconhecer diante do Senhor as suas fraquezas e os seus medos. Vivemos numa época onde muitas pessoas estão numa situação mental muito difícil, com dificuldades na sua mente, no seu coração, com incertezas, inseguranças, vivendo problemas grandiosos, porque não tem com quem conversar, porque não tem o privilégio que nós temos de ter um Deus diante de si, diante do qual podem se prostrar e dizer: Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Davi reconhecia suas fraquezas e temores, e quando alguém reconhece a sua necessidade diante do Pai, o Senhor dos mais altos céus olha e nos atende pela sua misericórdia. Cantamos há pouco: sei que eu não mereço, mas o Senhor me ama com um amor sem fim. Essa é a verdade. Precisamos reconhecer diante do Senhor as nossas fraquezas e os nossos temores. É bem possível que Deus não esteja respondendo as orações que você tem feito a Ele, Deus não esteja atendendo o seu clamor, porque você ainda não desceu do salto, ainda não disse ao Senhor: Senhor, eu sou fraco mesmo, Senhor, eu estou com medo mesmo, Senhor, eu preciso mesmo da Tua presença, Senhor, eu reconheço diante de Ti os meus pecados, as minhas falhas, as minhas dificuldades. Eu preciso, Senhor, que dos mais altos céus o Senhor olhe para a minha humildade, atente que eu não sou nada e tenha misericórdia de mim. Quando nós fazemos isso, quando nós abrimos o jogo, quando nós abrimos a caixa preta dos nossos corações, o Senhor olha dos mais altos céus e diz: agora que você reconheceu que é fraco e que tem medo, eu vou te dar força e eu vou te dar coragem. Agora que você reconheceu que você não é tão bom quanto você anda dizendo por aí que você é, dos mais altos céus eu vou ouvir o seu clamor e vou lhe responder poderosamente. De fato, o Senhor espera isso de nós. Mas em terceiro lugar, além de entendermos que o Senhor nos atende quando nós o reconhecemos e quando nós somos sinceros a respeito de nossas fraquezas e temores, o texto do Salmo 138 nos diz que o Senhor nos responde quando andamos pelo caminho da humildade. Meus irmãos, e aqui nós estamos falando sobre um assunto muito importante e real nos nossos dias. O Senhor ama o humilde. Tiago falou que o Senhor resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. O Senhor ama o coração humilde. E Davi aqui descreve nos versículos de 4 a 6, dizendo: Senhor, quando o Senhor responde maravilhosamente, até os reis da terra, que teoricamente não necessitam de nada, que teoricamente têm riqueza, têm fama, têm glórias sobre si, até mesmo os reis da terra são obrigados a se curvar diante de Ti quando o Senhor responde. Até mesmo os poderosos se tornam humildes, porque a Tua resposta é maravilhosa. Eles cantam a respeito do Senhor, da Tua glória, mesmo nas alturas, totalmente santo, totalmente puro, totalmente digno de toda a honra e de toda a glória, totalmente diferente em essência do que nós que somos pecadores. Mesmo habitando nos mais excelsos céus, o Senhor atenta para nós quando vem em nosso coração a humildade. Nós precisamos de fato, meus irmãos, sermos humildes diante da presença do Senhor. Os orgulhosos não podem ter suas orações atendidas, porque Deus atende o clamor dos humildes.
Por isso precisamos, meus irmãos, dia após dia em nossas vidas, fazer uma leitura de que caminho temos seguido. Se temos seguido o caminho da vaidade ou o caminho da humildade diante do Senhor. Se nós servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, ou se nós servimos por quem Ele é. Se nós estamos na igreja por aquilo que representamos para a igreja, ou se nós estamos na casa do Senhor porque reconhecemos que Deus é nosso Pai e estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo. Nós precisamos fazer uma leitura da nossa vida se damos tanta importância a como as pessoas nos veem, mais do que a importância que damos a como o Senhor nos vê. Nós precisamos levar em conta se as nossas vaidades estão nos levando a caminhos que nos levam para longe do Senhor e que fazem com que nossos ouvidos se tornem surdos à voz do Senhor e nós então não conseguimos ver a resposta verdadeira do Senhor. Infelizmente, a igreja evangélica é uma igreja marcada pela vaidade, marcada pelo orgulho. Aí na semana passada vi um vídeo de um pastor que foi apresentado numa igreja, talvez alguns dos irmãos aqui tenham visto esse vídeo, e o dirigente do culto chegou diante da igreja e falou: está conosco aqui hoje o diácono, o presbítero, e começou a falar os cargos daquele cidadão que assumiria o púlpito, e ficou 5 minutos falando das qualificações daquele que ia assumir o púlpito. E aquele homem que estava ali ao lado, que assumiu o púlpito, foi se inflando, né? E aí ele passou a palavra para ele e falou: boa noite, igreja, saudou a igreja. E então foi ministrar a palavra. Vaidades, besteiras, falsidades, situações que Deus não ama e que Deus não nos orienta a assim sermos. Há pastores que têm essa mania, né? Eles dizem assim: eu gostaria de pedir para o irmão, doutor, juiz, João Roberto, fazer uma oração. Por que não diz assim: eu queria pedir para o irmão Roberto orar? Dentro da igreja ele não é doutor, juiz maravilhoso, não é médico. Dentro da igreja ele não é engenheiro. Dentro da igreja ele não é funcionário da NASA. Dentro da igreja ele não ocupa esses cargos que ocupa no mundo social. Dentro da igreja nós somos todos irmãos. E aquele que lê bem, fala bem, explica bem, conversa bem, é uma bênção. E aquele que lê mal, escreve mal, conversa mal, é uma bênção também. Aquele que prega eloquentemente terá oportunidade, mas aquele que tem vida aos pés do Senhor e que não tem toda essa eloquência também terá, porque diante de Deus nós precisamos andar em humildade. Jesus Cristo não revelou as coisas maravilhosas aos poderosos do seu tempo, mas aos humildes. E é assim que nós devemos permanecer. Como o apóstolo Paulo nos ensinou, Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então nós precisamos andar humildemente diante do Senhor, porque Deus vê esse coração, abrevia o nosso tempo de espera e de fato nos dá a alegria de sermos atendidos. Mas em quarto e último lugar, para terminar essa pregação infindável desta manhã, eu gostaria de destacar que o Senhor também nos atende quando confiamos plenamente que Deus está no controle. Olha o que diz os versos 7 e 8. Ainda, Senhor, que eu esteja cercado de aflições. Você já esteve cercado de aflições? Quando entramos numa luta, nós que somos praticantes de arte marcial, tem alguns irmãos aqui que praticam arte marcial. Quando você entra numa luta, um homem contra um homem, ele bate em você, você esquiva, ele luta contra. Você se defende e ataca. Você tem perspectiva. Mas agora, quando você entra numa briga com 20 homens brigando com você, você defende de um e apanha do outro. Esquiva daqui, leva dali. Não há como se defender. É isso que Davi está falando. Quando eu me encontro cercado de adversidades, é uma gangue de adversidades, desferindo socos contra mim, pontapés, e eu não consigo me defender, eu não tenho como, Senhor. Mesmo quando isso acontece, é o Senhor que me protege dos meus inimigos. É a tua mão direita que me liberta. O versículo 8 diz: o Senhor cumprirá o plano que tem para a minha vida, pois Ele me fez. Foi o Senhor que me criou. Ele está comigo desde o ventre da minha mãe, e Ele levará a efeito tudo aquilo que deseja realizar na minha vida. Sabe o que Davi está reconhecendo aqui? O Senhor está sentado no trono. Ele é o Senhor.
Ele está no controle de todas as coisas e não há nada que fuja da sua soberana vontade. E ainda que tudo me aconteça mal, eu devo entender que Deus tem um bom propósito em todas as coisas. E como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que vivem de acordo com o seu bom propósito. De verdade, nós devemos crer que nenhuma circunstância abalará o trono de Deus. O inimigo pode nos aterrorizar, pode rugir como leão, pode nos ferir, pode tentar nos afastar, mas nada retirará o Senhor do trono. Durante a pandemia, preguei bastante a essa igreja sobre isso. O Senhor está no trono e nada o tirará de lá. Nós vamos depender do Senhor. Nós vamos viver crendo que o Senhor está sobre nós e diante de nós. E nós precisamos, nos tempos cinzentos da nossa vida, quando o dom divino nos cobre, quando a noite escura da alma vem, quando estamos passando por angústia e não entendemos a vontade de Deus e não ouvimos a sua voz, nós precisamos dizer a nós mesmos esse refrão profundo: o Senhor está no trono e nada o tirará desse lugar. O Senhor tem o controle de todas as coisas e no final tudo vai dar certo. Eu brinco com os irmãos dizendo, né? No final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Calma, aguenta que no final tudo vai dar certo. O Senhor executará o plano perfeito para mim e para a sua vida. Como nós oramos você, existem pessoas nessa igreja que estão esperando a resposta de Deus. Colocando você nessa situação de esperar, de aguardar, de ficar no suspense. Que eu e você possamos fazer como Davi. Glorificar ao Senhor a priori e dizer: Senhor, independentemente do que está acontecendo, a honra e a glória pertencem a Ti. Que nós tenhamos sinceridade no nosso coração para dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, eu necessito da Tua graça. Que nós mantenhamos um coração humilde, disposto a obedecer ao Senhor naquilo que Ele nos mandar. E que nós decifremos, cantemos, reafirmemos essa certeza no nosso coração de que Deus está no controle de todas as coisas. Termino a pregação de hoje com uma ilustração. Conta a história antiga que entre os índios Cherokees dos Estados Unidos havia um costume, um ritual de passagem da juventude para a vida adulta. E neste ritual, os índios mais velhos da tribo pegavam o índio adolescente que ia se tornar um homem, o levavam para a floresta mais densa, mais escura e mais perigosa que poderia haver na região e o deixavam por uma noite aos cuidados da floresta. E se aquele menino amanhecesse no mesmo lugar onde foi deixado, ele era considerado por toda a tribo como um homem. E as crianças, os adolescentes daquela tribo passavam frequentemente por esse ritual e elas então entravam ao rol de homens da tribo. E de fato, muitas daquelas crianças tinham dificuldade e algumas não suportavam a noite trevosa, os barulhos da mata. Eu nunca estive muito adentrado na mata na madrugada, mas às vezes quando nós estamos pescando, a gente apoita o caiaque em alguma moita e de repente tem um pato. Um pato é o animal mais inofensivo do mundo, mas ele faz no meio do mato, a gente já treme, porque a mata é de fato perigosa. E muitos daqueles adolescentes não conseguiram vencer o desafio e corriam de volta para a aldeia. E então, na próxima semana, eles eram levados de volta à floresta densa, escura e perigosa, para que eles então passassem pelo ritual novamente. E para surpresa daqueles adolescentes que passavam por aquele ritual, quando o dia amanhecia, eles percebiam algo que na noite trevosa eles não podiam perceber. Que ao cume das árvores, ao redor de onde eles eram deixados, estavam os guerreiros mais corajosos da aldeia, os protegendo de todos os males que pudessem acontecer. O desafio não era que ele se defendesse, o desafio não era que ele lutasse contra os animais perigosos ou contra a noite trevosa. O desafio era que ele confiasse de que aquela noite passaria e que o dia chegaria. E quando o sol raiava pela manhã,
aqueles jovens que passaram uma noite mais difícil da sua vida, percebi que durante a escuridão da noite, eles estavam o tempo todo em segurança. Essa é uma ilustração que fala ao meu e ao seu coração. Às vezes Deus nos deixa na floresta perigosa, na noite escura. Nós ouvimos os barulhos dos animais perigosos, nós nos angustiamos, nós nos entristecemos. Mas o que nós às vezes não percebemos é que Deus está cuidando de nós. E que se confiamos no seu nome, mal nenhum nos derrubará, problema nenhum nos levará. O Senhor estará conosco, cuidando do seu povo, zelando pelo seu rebanho, e no final nós faremos como Davi. Cantaremos um cântico de alegria, dizendo: Senhor, como é bom ser atendido por Ti. Que alegria enche o meu coração ao receber a resposta que vem dos mais altos céus. Senhor, demorou um pouquinho, foi difícil esperar, mas valeu a pena toda espera, porque o Senhor nos surpreendeu. O Senhor fez mais do que eu podia pedir ou pensar. A Ele seja a honra e a glória. Que neste ano do clamor, eu e você tenhamos essa experiência de sermos respondidos e de viver a verdadeira alegria daquele que foi atendido por Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e juntos nós vamos buscar a presença do Senhor. Senhor Deus, nós somos o teu rebanho, ovelhas do teu pasto. O Senhor não nos comparou aos lobos, o Senhor não nos comparou aos leões, o Senhor não nos comparou aos animais ferozes, mas o Senhor nos comparou à dócil e frágil ovelha. É isso que nós somos, Senhor. Frágeis, inseguros. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É a tua vara e o teu cajado que nos consolam. E ainda que nós andássemos, Senhor, por um vale de sombra, um vale de morte, ali o Senhor estaria. O Senhor é aquele que prepara para nós uma mesa farta diante dos nossos inimigos. O Senhor é aquele que cura nossas feridas e enche o nosso cálice. O Senhor é o nosso Deus. E nós confiamos em Ti. As circunstâncias não têm a última palavra. O Senhor tem a última palavra. Então nos ajuda, Senhor, para que enquanto precisamos esperar, esperemos confiante de que dançaremos a ciranda da graça, porque o Senhor há de nos responder dos mais altos céus, com poder e grande graça. Tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos, como Davi, exaltar o teu nome, ao recebermos de Ti a resposta aos nossos clamores. Fica conosco como igreja, é um ano de clamor, é um ano de busca pela Tua presença. Então que o Senhor possa nos responder e nos dar o caminho que precisamos seguir. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos.